Bom, muito boa tarde. Eu queria enfatizar as palavras do Ricardo há pouco, quando sublinhava que uma das poucas coisas boas que tinha acontecido ao país nos últimos anos era o surgimento de associações como a APRE. E digo isto porque a necessidade de ter algum tipo de representação orgânica, instituições que deem voz e que representem socialmente, social e politicamente um conjunto de interesses, é não só uma debilidade estrutural também do país, como algo que nos enfraquece política, social e também economicamente. E por isso eu queria saudar a APRE, dizer que também, tal como o Ricardo, é a primeira vez que participo numa iniciativa da Associação e tenho acompanhado com bastante atenção aquilo que tem sido a atividade e o ativismo da APRE e aproveitava por isso também para saudar a doutora Maria do Rosário Gama pelo papel que tem tido e pela voz que tem dado, e também ao Dr. António Correia e ao Dr. Fernando Martins, agradecendo o convite para esta sessão. O que eu vou aqui fazer, de facto foi vantajoso o Ricardo falar antes, porque ele deu uma visão mais macro e de facto vou focar-me mais num tema, e o tema é a sustentabilidade do sistema e do sistema previdencial, e apenas do sistema previdencial, com base no trabalho que eu e a Mariana Trigo Pereira fizemos para este livro que foi apresentado ontem e que trata de muitos mitos do Estado Social. Eu hoje vou apenas refletir sobre um deles, que é o da sustentabilidade financeira. Há um livro recente de um autor inglês, o John Hills, é muito interessante e que, aliás, recomendo vivamente, não há tradução portuguesa, chama-se Good Times and Bad Times, The Welfare Myth of Them and Us, e que, aliás, acompanha ao longo do ciclo de vida várias famílias tipo, tentando perceber de que forma é que a intervenção do Estado e do Estado Social pode responder às necessidades que vão surgindo. E o John Hills diz, a certa altura, não nos podemos dar ao luxo de fazer escolhas e tomar decisões baseadas em mitos, mas sim à luz da realidade. E isto remete para aquilo que foi a questão que nós colocámos no livro e que parte deste pressuposto, que é tentar perceber o que é que são mitos. Bem, normalmente os mitos são vistos como um conjunto de ideias feitas, desprovidas de complexidade, mas que têm, de certa forma, uma vantagem. É que quando são expostos, ou quando são expostas essas ideias ao teste da realidade, desaparecem. Acontece que na ação política não é, de facto, assim como nós todos bem sabemos. Porque os mitos são muitas das vezes uma espécie de força que motiva e que faz mexer a ação política cotidiana e que não é combatível pela razão. E não sendo combatível pela razão tem uma enorme vantagem, é que não pode ser refutada através da argumentação e do debate no espaço público. E aqui entra a questão do presente, do passado e do futuro. É que normalmente os mitos também são vistos como uma mitificação do passado, uma reescrição do passado, uma recordação do passado. Ora, os mitos na política e no debate público não são uma reescrição do passado, são sim uma tentativa de narrar e projetar o futuro. Daí também que nós tínhamos chamado ao livro Cuidar do Futuro, quando na verdade não fazemos nenhuma proposta política sobre como solucionar os problemas que enfrenta o Estado Social. A questão é que, antes das propostas políticas, é preciso, de facto, olhar para aquilo que é o debate e a informação que circula, que é repetida, que todos interiorizamos de uma forma ou de outra sobre o Estado Social. E a questão é tentar perceber para que é que serve exatamente os mitos, para que é que serve esta informação e este debate público. Bem, a primeira é que são, de facto, um impedimento, um obstáculo a uma discussão racional e informada sobre o nosso futuro coletivo e sobre o nosso presente coletivo. Mas são também uma outra coisa. Os mitos são aliados poderosos, prometendo ter uma espécie de coligação contra a natura de alguns interesses contraditórios. Quais são esses? Bom, os interesses daqueles que, quando olham para o Estado Social e para o conjunto de instrumentos das políticas sociais, dizem, bom, o que há a fazer é conservar as políticas tal como elas existem e não há nenhum problema com o status quo. E o problema aqui não é só o problema da sustentabilidade financeira, também questões políticas, questões de redistribuição intergeracional, muitas outras questões, ou aqueles, muitos, e talvez cada vez mais, que olham para o Estado Social e pensam que qualquer tipo de responsabilidade pública é por si perniciosa. Ora, um discurso alicerçado em mitos
é um discurso que serve e alimenta esta coligação. A coligação entre aqueles que acham que nada é preciso fazer e aqueles que acham que o que é preciso fazer é fazer recuar o Estado e as responsabilidades públicas. E, de certa forma, o que é que os mitos são? São obstáculos efetivos a um compromisso modernizador e com capacidade, de facto, reformista. Porque, na verdade, nenhuma estratégia, independentemente de qual ela seja, nenhuma estratégia reformista será eficaz se não começar por promover um debate racional, um debate informado sobre ideias feitas que predominam em torno do Estado Social português. Eu aqui vou focar-me apenas numa. É uma, aliás, daquelas que é mais repetida e que não há vox populi na televisão que não faça emergir. Devo, aliás, dizer que fiquei estupefacto quando não me consigo recordar se foi ontem ou anteontem, vi o Primeiro-Ministro a reproduzir este mito. A ideia é, quando chegar à altura de eu me reformar, não vai haver dinheiro para a minha pensão. Isto, toda a gente já ouviu de uma forma ou de outra esta ideia. Depois eu vi uma ação de rua, de campanha, que passou nas televisões, uma pessoa que eu suponho ou era pensionista ou seria brevemente, a questionar o Primeiro-Ministro se vai haver dinheiro para pagar a sua reforma, e o Primeiro-Ministro respondeu: a sua sim, a minha não sei. Eu acho que isto é de uma irresponsabilidade brutal e não há como contornar a questão. Não é aceitável que um Primeiro-Ministro, independentemente daquilo que são as nossas considerações políticas, programáticas, da forma como nos posicionamos politicamente, não é adequado uma resposta destas de um Primeiro-Ministro, porque a confiança é mesmo um ativo fundamental do sistema e do contrato intergeracional, mas também do contrato que todos numa mesma comunidade política têm e que é cimentado pelo conjunto das políticas sociais e pelo sistema previdencial de pensões em particular. E, de facto, deram-se aqui passos que não têm paralelo na história política recente portuguesa. Bom, olhando então para o mito, começando com a despesa bruta pública com pensões, projeções longas, utilizando os dados que são da Comissão Europeia e, portanto, partilhados, e o exercício é feito para todos os Estados-membros. Das duas, uma, ou nós consideramos como aceitável estes relatórios da Comissão Europeia ou desconfiamos dele, mas isso também, como Estado-membro, é surpreendente. Eu digo isto porque o Ministério da Segurança Social encomendou um estudo que faz o mesmo tipo de exercícios e que refuta os resultados da Comissão Europeia e do Aging Report, para o qual o Estado português colabora e patrocina, e, aliás, estudo que é encomendado, curiosamente, a alguém que tem sido um ativista da privatização em regime de capitalização do sistema de pensões, mas não vale a pena esconder os nomes, que é o Jorge Bravo. Bom, mas ficando pelos dados do Aging Report, o que é que nós temos? Em 2013, a despesa com pensões em percentagem da riqueza que o país produz é de 14% em Portugal. A média da zona euro não é assim tão distante, a nossa 12%. O que é curioso é que nós temos um ligeiro crescimento até a década de 30, mas começa uma trajetória de declínio, de tal forma que nós chegaremos a 2060 com 13% da despesa pública com pensões, para 12% da média da zona euro, portanto recuperamos um ponto. Portanto, aquela ideia de que quando olhamos para a despesa pública com pensões, ela está a crescer e a disparar, não tem correspondência factual. Ora, essa ideia é repetida todos os dias. Isto não é necessariamente dizer que o sistema é sustentável, mas eu julgo que há uma percepção pública muito disseminada que, questionadas as pessoas, como é que vai ser a despesa pública com pensões no futuro, as pessoas acham que vai crescer em percentagem da riqueza. Não vai. Se fizermos um exercício que é importante, e porque é outra das enormes confusões que há, que é a confusão entre o sistema contributivo e o sistema não contributivo, percebemos também que ao decréscimo das pensões contributivas corresponde um ligeiro acréscimo das não contributivas. O que é paradoxal e curioso, porque nós tenderíamos a pensar que os novos pensionistas no futuro tenderão a ter carreiras contributivas mais longas e com salários mais altos do que no passado, e, portanto, o não contributivo estaria a diminuir, mas isso não acontece, e o Ricardo há pouco chamou a atenção de uma questão à qual eu retomarei, que há uma discussão que nós coletivamente devemos ter, que é saber se o sistema previdencial deve ser apenas financiado por contribuições específicas, e que de alguma forma pode já estar presente aqui. Bom, se fizermos um exercício que é olhar para a evolução
da despesa do contributivo, do sistema previdencial, com a evolução das contribuições, ou seja, da taxa social única, porque é essa a relação que permite falar de dívida, falência, etc., vemos que também aí há um decréscimo de um lado que é ligeiramente inferior à queda das contribuições. Bom, mas esta é a fotografia genérica. E perante esta fotografia genérica tendemos, no debate público, a ouvir falar de 3 tipos de pressões. Eu vou aqui circunscrever-me a estas 3, há outras que surgem muitas vezes, mas circunscrever-me a estas 3 principais, que é a fatalidade demográfica, o envelhecimento, as pensões milionárias. Bem, o sistema tem um conjunto de responsabilidades para financiar pensões milionárias e com isso subtraindo recursos a outros pensionistas. E finalmente, um tema que o Ricardo já tocou, a crise e a economia e o mercado de trabalho. Bom, começando pela fatalidade demográfica, já há pouco vimos aqui uns dados sobre isso. Isto é uma comparação para alguns países, o critério é a zona euro e depois um país representativo de um modelo diferente de sistema de Estado Social, modelo de Estado Social, que corresponde normalmente a sistemas de pensões bastante diferentes na lógica de financiamento, no cálculo dos montantes das pensões e também no seu impacto redistributivo. A zona euro, Portugal, Alemanha, exemplo do regime corporativo, Itália, um país da Europa do Sul, compara connosco, Suécia, exemplo do modelo, uma lógica beveragiana, a Alemanha, porque é um sistema quase puro de repartição, e o Reino Unido, um sistema mais liberal. Bom, o que é que nós vemos é que a dinâmica de evolução da esperança média de vida aos 65 anos é semelhante, independentemente da natureza dos sistemas de pensões. E, portanto, há aqui uma pressão que se coloca, independentemente dos sistemas serem de repartição, de capitalização, financiados por impostos específicos, financiados por contribuições ou por impostos gerais. E, portanto, é um aumento significativo da esperança média de vida ao longo do período. Um outro indicador importante é o índice de dependência de idosos. Isto é, o peso da população com mais de 65 anos na população entre os 15 e os 64. E aqui toda a zona euro tem uma performance muito preocupante, em que o rácio de dependência vai alterar e progredir de forma muito negativa, ou seja, hoje é 1 para 3 e evoluirá para 64% no caso português, portanto pior do que a média da zona euro. Portanto, aqui temos mesmo um problema. Quando olhamos para as pensões por rendimento, o que é que vemos? Uma coisa que eu acho que ainda assim é pouco conhecida. 25% dos pensionistas têm pensões até 250 euros mensais. Aliás, há pouco citava-se aqui um valor anual para os rendimentos. Eu acho que um dos problemas é que muitas vezes falamos de valores anuais e na cabeça de cada um de nós não são os valores anuais que contam, são mesmo os valores mensais. E quando nós fazemos o exercício, é um exercício que se tornou difícil até pelos cortes nos últimos anos, mas é assim que podemos fazer. Quando olhamos para os valores mensais das pensões, de facto o cenário e a fotografia é bem mais preocupante e, de certa forma, contraintuitiva. Somando os 24% com os 41%, dá cerca de 65% recebem, no máximo, 500 euros por mês. Bom, eu não sei bem o que é que são pensões milionárias, mas se eu achar que milionário é 1000 euros por mês, mesmo assim, acima de 1000 euros por mês, são cerca de 15% dos pensionistas. E com 5.000 euros, que eu acho que é a ideia que há na cabeça das pessoas quanto às pensões milionárias, são 2.734. Esta tabela faz o mesmo exercício com os valores anuais, mas também com a percentagem na despesa com pensões. E, naturalmente, que o grosso da despesa está nas pensões mais baixas. Com pensões acima de 150.000 euros por mês, o que dá, grosso modo, estou agora a fazer um cálculo de cabeça, mas 12.000, 13.000 euros por mês, que é a ideia dos pensionistas milionários. Bem, são 56, eu suspeito que já todos apareceram na capa do Correio da Manhã. E, portanto, há aqui um enviesamento na forma como olhamos para a distribuição do rendimento dos pensionistas e não há nenhum problema de peso das pensões
altas no nosso sistema. Se há problema, continua a ser o peso excessivo das pensões baixas. E aceitar o discurso das pensões milionárias é uma forma de afastar o debate daquilo que é o seu ponto focal e a questão nevrálgica, que é ainda a pobreza e as desigualdades entre os pensionistas. Eu não vou desenvolver esse tema, até porque o tema das pensões mínimas parece contraditório, mas não é. O tema das pensões mínimas tem sido também um tema muito propício a grande demagogia e, novamente, uma forma de diminuir quer a eficácia, quer a eficiência, como o sistema responde à pobreza entre os pensionistas. Os aumentos das pensões mínimas que ocorreram nestes últimos anos são um desperdício de recursos, não tem outro nome, é um desperdício de recursos, porque foram combinados com o congelamento do indexante de apoios sociais e cortes no complemento solidário para idosos e, portanto, de facto, traduziram-se em menor eficácia e menor eficiência na resposta à pobreza entre os idosos. Portanto, serviu apenas, por um lado, para um discurso demagógico sobre as pensões mínimas, por outro, para diminuir algo que é muito necessário, que é, de facto, a capacidade de compromisso em Portugal. Porque torna-se difícil desenvolver um compromisso político e social alargado em torno do sistema de pensões, quando é repetido sistematicamente o tema dos aumentos nas pensões mínimas. Finalmente, passando para a crise e a economia, o Ricardo já aqui deu conta da forma como o aumento do desemprego produz um efeito automático no crescimento da despesa. O que este gráfico procura é exatamente ilustrar essa dinâmica em Portugal com uma série de um período um pouco mais longo. A cinzento temos a taxa de desemprego e a azul temos a despesa da Segurança Social, e o que vemos é que, de facto, a variação no desemprego e também no emprego tem um efeito, no caso aqui só do desemprego, tem um efeito grande sobre a despesa e o disparar da despesa da Segurança Social nos últimos anos. Primeiros anos onde houve, de facto, um déficit no regime previdencial, que é uma novidade em Portugal, corresponde em importante medida, ou diria no essencial, ao comportamento do mercado de trabalho. Aliás, este quadro, que eu não vou analisar em detalhe, mas é um quadro que ilustra, por um lado, a variação da despesa com pensões ao longo do período, na segunda linha, a variação com despesa com subsídio de desemprego, e mostra que é o crescimento da despesa com subsídio de desemprego que faz criar déficits no sistema previdencial a partir de 2009, mas déficits que são particularmente brutais em 2012 e 2013, superiores a 1.000 milhões de euros nos 2 anos, e o que, aliás, em baixo há um exercício de fazer o saldo com a despesa de emprego nos anos subsequentes como se fosse a de 2008, e percebe-se que, se assim fosse, teríamos excedentes em 2009, excedentes em 2010, excedentes em 2011, anos em que tivemos déficit, e déficit ligeiro em 2012, e então sim já um déficit em 2013. Soube-se hoje pelo tal que em 2015 o sistema voltou a ter um saldo positivo. Isso é muito positivo e resulta novamente da dinâmica do mercado de trabalho. Portanto, não vale a pena focar-nos na penalização dos pensionistas, porque o problema está do lado do mercado de trabalho. Aliás, nos últimos anos enfrentámos uma tempestade perfeita. O Ricardo também já deu conta de alguns destes fatores: o declínio económico, a queda no emprego, muito importante, porque nós tendemos também muitas vezes a focar-nos no desemprego. Ora, eu agora não tenho bem presente, mas o número de trimestres sucessivos em que Portugal teve quebras no emprego é impressionante, é acima de uma dezena. O surto imigratório são 2 fatores que fazem diminuir brutalmente as contribuições, a baixa de salários, que também tem um efeito sobre as contribuições, e, claro, o aumento da despesa com estabilizadores automáticos. Uma simulação simples que nós fizemos, partindo do ano 2008 como referência, estimámos que a quebra de contribuições entre 2009 e 2013, com salário médio de 700 euros e níveis de emprego de 2008, corresponde a 6 mil milhões de euros. Quebra de contribuições corresponde a 6 mil milhões de euros. Ao mesmo tempo que o aumento acumulado da despesa com subsídio de desemprego para o igual período
se o desemprego estivesse a níveis de 2008, são 3 mil milhões de euros. Ora, a soma destes dois valores dá 9 mil milhões de euros e o problema é que estamos perante uma perda estrutural e irrecuperável para o sistema previdencial. Estes 9 mil milhões não regressam ao sistema. Bom, e agora tentando fazer algum tipo de comparação entre aquilo que é a despesa com pensões em Portugal hoje, em 2060, no contexto europeu. Novamente, sublinhando, há uma nota que eu acho que temos de ter sempre presente quando fazemos comparações no quadro europeu dos sistemas de pensões. Esta fotografia mostra sistemas que têm uma natureza muito diferente, com responsabilidades públicas distintas, com lógicas de financiamento distintas, com valores de pensões distintos naquilo que é a responsabilidade pública, e, portanto, é preciso também algum cuidado na forma como comparamos. Mas, ainda assim, Portugal está entre os países que, entre 2010 e 2060, faz baixar a despesa com pensões, em percentagem do produto. Há países que têm uma trajetória exatamente contrária à nossa, há também países que têm uma performance melhor neste indicador, em que a despesa, ao longo deste período, vai baixar. Bom, e se é assim, porque é que, ao contrário do que nos é sugerido sistematicamente, que não vai haver dinheiro para pagar reformas, a situação não é uma fatalidade e um problema irreversível? Bem, em parte porque o sistema já incorpora medidas que servem para acomodar e para se adaptar parcialmente aos efeitos demográficos. Entre elas o fator de sustentabilidade, que certamente aqui nesta sala todos estão relativamente familiarizados. Portanto, a introdução do fator de sustentabilidade cria um mecanismo em que já não são apenas os salários e a carreira contributiva que servem para calcular a pensão, mas também a esperança média de vida na idade, ao ano em que um pensionista se reforma. Bom, o problema é que, se calhar, mais do que um problema de sustentabilidade, nós temos um problema de adequação. O problema do futuro, se calhar, não é tanto a sustentabilidade, é a adequação. Há um indicador que também deve ser utilizado com muita reserva, que são as taxas de substituição brutas. E muita reserva porquê? Porque compara realidades distintas e o exercício para as taxas líquidas é difícil de fazer, mas, em todo o caso, todos sabemos que o salário bruto e a pensão bruta traduzem-se em pensão líquida e salário e rendimento disponível líquido diferentes e, portanto, a relação entre salário bruto e pensão bruta não é tão desigual como aqui aparece, mas a verdade é que as projeções para Portugal apresentam valores em redor dos 30%, partindo hoje de cerca de 60%. O problema é que a existência do fator de sustentabilidade e a própria existência destas projeções dão incentivos racionais para os ativos prolongarem a sua presença no mercado de trabalho. Estas taxas de substituição são para os casos em que cada um de nós se reforma na idade legal de reforma. Ora, já sabemos também hoje que a idade efetiva de reforma é superior à idade legal de reforma. E no futuro é bem provável que em 2060, eu por acaso não tenho a certeza se estas projeções da Comissão já foram feitas com os 66 anos ou com os 65, mas em todo o caso é provável que eu, quando chegar aos 66 anos, decida trabalhar até aos 70. E assim corrijo o efeito do fator da taxa de substituição. Bom, segundo aspecto, primeiro aspecto que ajuda a compensar a fatalidade demográfica e o problema da insustentabilidade, as alterações na fórmula de cálculo. Segundo, bem, há um lado da fatalidade demográfica que é poucas vezes referido, o Ricardo também já aludiu a isso, e que tem a ver com a recomposição da estrutura demográfica, com o tipo de opções que podemos fazer do ponto de vista da despesa pública e das políticas públicas. Nós hoje somos cerca de 10 milhões, mas as projeções demográficas apontam para que em 2060 sejamos 8 milhões. Ora, mesmo com crescimentos anémicos do PIB, eu acho que isto é uma das poucas notas de otimismo que podemos dar em relação ao futuro do país, apesar de estar associado a um aspecto negativo, mas a verdade é que mesmo com crescimentos anémicos do produto, ou mesmo períodos de recessão, a riqueza per capita aumentará. Nós seremos menos, mas seremos, cada um de nós, mais ricos. E isso permite uma recomposição da despesa pública porque corresponde a um decréscimo dos não ativos jovens. A despesa com a educação será menor,
A despesa, por exemplo, pensando até na esfera da segurança social, a despesa com transferências para o terceiro setor, naquilo que são as respostas à primeira infância, diminuirá certamente muito e, portanto, isso libertará recursos para outras áreas da intervenção das políticas públicas e, novamente, estamos perante uma questão política que é saber se o país quer, coletivamente, sim ou não, proteger os idosos. Terceira dimensão, a produtividade. Na verdade, a variação anual que é necessária para a produtividade do trabalho, para compensar a regressão demográfica, é relativamente baixa por comparação histórica. O Ricardo há pouco dava o exemplo de como os excedentes orçamentais de que precisamos são muito altos por comparação histórica, aquilo que é o nosso legado e também aquilo que é dos países europeus. Mas aqui estamos perante um exemplo que funciona ao contrário. Aquilo que nós precisamos de ganhos de produtividade do trabalho no futuro para compensar a regressão demográfica são valores baixos. E, portanto, nós podemos estimar uma redução da população em idade de trabalhar, mas a capacidade que essa população vai ter para contribuir para aqueles que não podem trabalhar porque já são idosos será superior. Bom, quarto ponto. Há um conjunto de responsabilidades que estão inscritas na Lei de Bases da Segurança Social e que existem de forma a compensar quer reduções, quer isenções da taxa social única associadas às políticas ativas de emprego e incentivos à contratação que frequentemente não são cumpridos. Aliás, temos um exemplo, um paralelo histórico que durou pelo menos entre 84 e 95, foi o Orçamento de Estado não transferiu as verbas devidas para o Orçamento da Segurança Social para financiar o regime não contributivo. Portanto, também aí há uma dívida acumulada. Segundo, quando comparamos a despesa de um lado e a receita das contribuições de outro, há uma coisa que nós tendemos também a esquecer. É que nem toda a despesa é apenas despesa, para simplificar. Uma parte importante da despesa regressa ao Tesouro sob forma de impostos diretos. Ora, ninguém sabe, e é uma pergunta que eu acho que devia ser colocada de forma mais sistemática, porque as finanças têm certamente esse indicador, da despesa com pensões, qual é a parte que regressa com impostos diretos. O brutal, o colossal aumento de impostos dos últimos anos, em importante parte, é suportado por pensionistas. Ora, isso é uma despesa que regressa, já para não falar da forma como regressa indiretamente através de impostos sobre o consumo. A OCDE faz algumas estimativas sobre este impacto das pensões na despesa direta e indireta. São estimativas atrasadas no tempo, portanto, precisam bem de ser atualizadas porque a realidade fiscal para os pensionistas alterou-se muito, mas se calhar aquele déficit que vemos quando olhamos para a linha das pensões e para a linha da despesa com pensões no previdencial e para a linha de contribuições não é como nos querem fazer crer. E para terminar, uma questão. Nós olhamos sempre para o tema da sustentabilidade, a meu ver, de uma forma errada. É porque o problema não é um problema de sustentabilidade do sistema, é, quanto muito, um problema de autossustentabilidade. É saber se o sistema deve continuar a ser financiado exclusivamente com contribuições específicas. O princípio da diversificação de fontes de financiamento, que tem, por exemplo, na ideia de uma componente do IRC passar a estar consignada, ao sistema previdencial, parece-me que é um interessante pau na engrenagem. Porque até aqui estivemos sempre perante um conservadorismo na forma como se olhava para as fontes de financiamento do sistema previdencial. Recordo que mesmo o IVA social está consignado ao não contributivo e não ao regime contributivo. E, portanto, o sistema, num período longo, não pode ser apenas autofinanciado. Quanto a isso, convém que todos concordemos. Mas há uma coisa que nós temos também de concordar, é uma definição do modelo que desejamos e reafetar recursos. Que modelo é que desejamos? E aqui o modelo tem a ver com não apenas um modelo de proteção social, mas um modelo político, económico e social que o país deseja. Qual é exatamente a alternativa a não financiar a proteção dos idosos? Eu nunca vi uma resposta clara a esta pergunta. E, portanto,
É essa a pergunta que devemos colocar. E se há uma alternativa a não financiar a proteção dos idosos, muito bem. Mas não havendo, o que temos de pensar é quais são as formas que podemos encontrar para financiar essa proteção quando os recursos podem bem existir e passam pela diversificação das fontes de financiamento, mas passa por uma outra coisa também, não totalmente marginal, que é o alargamento da condição de recursos e prestações diferenciais a todo o regime não contributivo. As pensões mínimas têm, de facto, de ser repensadas e algumas delas, provavelmente, acabar com a pensão social, provavelmente traduz-se em ganhos de eficácia e de eficiência para o sistema. No não contributivo, é preferível, provavelmente, ter apenas um sistema com condição de recursos, com prestação diferenciais e que permeie as carreiras contributivas mais longas. Mas esta ideia de uma grande complexidade no não contributivo, com, nos casos, condição de recursos com prestação diferencial, complemento solidário para idosos. Noutros casos, condição de recursos com uma prestação não diferencial, que é o caso da pensão social, não faz sentido e há margens para termos ganhos também aí. Segundo ponto, uma dicotomia entre a confiança e a profecia que se autorrealiza. Bom, enquanto tivermos primeiros ministros que dizem não sei se vai haver pensões, a profecia vai se autorrealizar. Porquê? Porque é impossível que as pessoas continuem a contribuir e tentarão encontrar sempre formas para que as contribuições incidam sobre uma parcela menor do seu salário. Portanto, por si só, isso tem um efeito devastador sobre o sistema. Não só cria intranquilidade, como gera uma ansiedade na sociedade portuguesa que não vejo quais são os ganhos que se traduz, e é uma quebra de confiança, não só é uma quebra de confiança num contrato, mas como é uma quebra de confiança em torno de dois princípios que eu acho que são inegociáveis nas sociedades democráticas. Um é a solidariedade intergeracional, um outro é a solidariedade entre todos aqueles que pertencem a uma mesma comunidade política, que é o Estado-nação e o país. E, portanto, é preciso contrariar esta profecia que se autorrealiza e insistir no discurso da confiança. E isto porquê? Porque a sustentabilidade do sistema tem de ser visto numa componente que é a sustentabilidade financeira, mas tem uma outra tripla componente, que é social e que tem a ver com o papel que as prestações sociais desempenham para garantir o bem-estar de cada um que delas beneficia, económica, porque tem um efeito sobre a economia, mas também política. Eu não conheço nenhuma democracia que tenha conseguido conciliar direitos políticos e direitos civis sem conjugá-los com direitos sociais. E há uma coisa que também eu julgo que é clara. O processo de consolidação democrática em Portugal, e os 40 anos de democracia, seriam uma outra coisa radicalmente diferente se as liberdades e as garantias garantidas pelo 25 de Abril não tivessem surgido e não se tivessem desenvolvido em estreita ligação com a expansão do Estado Social e com a garantia dos direitos sociais. E, portanto, uma coisa também não tínhamos dúvidas, a regressão brutal e radical de uma das dimensões, a dimensão social, acabará de uma forma ou de outra por afetar as outras, criando uma crise de legitimidade sobre o sistema, sobre o regime, e que se manifesta, aliás, na forma como as pessoas se relacionam com o voto, e em particular isso já se sente neste aproximar das eleições legislativas. Finalmente, e isso também é um pouco aquilo que nós tentámos fazer no livro, é muito importante, para termos a tal conversa que precisamos ter uns com os outros, é muito importante sermos capazes de disseminar conhecimento sobre a dinâmica e sobre a lógica do sistema. Se toda a discussão sobre a proteção social assenta em pressupostos errados, em mitos, em ideias feitas que não correspondem à realidade factual, não só estamos a desincentivar, de facto, o esforço contributivo daqueles que estão no mercado de trabalho hoje, como seremos incapazes de ter qualquer tipo de compromisso de médio e de longo prazo para reforçar a sustentabilidade financeira, mas também política do nosso Estado Social. Muito obrigado.